muito boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está começando mais um programa Firmados em Cristo. Que nesta noite o Espírito Santo possa ministrar no meu e no seu coração através deste programa que nasceu no coração de Deus para abençoar a minha e a sua vida. Mas nós vamos estar neste momento orando, pedindo para que o Espírito Santo venha conduzir este momento em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos por mais uma vez. O Senhor está nos dando uma oportunidade de poder estarmos aqui diante das câmeras para ministrar a Tua palavra. Que nesta noite o Teu Espírito Santo encontre liberdade em nossos corações para ministrar aquilo em que o Senhor tem preparado para cada um de nós desde a fundação dos tempos. Senhor, usa minhas cordas vocais, eu me esvazio de mim mesmo, para que Teu Espírito Santo possa falar à Tua igreja, possa falar a cada pessoa que tem nos acompanhado pela internet, através desse programa. E que tudo, ó Deus, que for feito aqui nesta noite, seja unicamente para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, é com muita alegria que mais uma vez eu estou aqui para ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração, para ministrar na sua vida. E que você possa estar com o teu coração aberto nesta noite, para receber essa palavra. Queridos, nesta noite o tema da mensagem que eu trago para a sua vida é 70 vezes 7. E para isso eu quero ler duas referências bíblicas. Uma que se encontra no Velho Testamento, logo ali no comecinho da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 23 e 24, que diz assim: E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Queridos, aqui nessa passagem, essa frase 70 vezes 7, dita por Lameque, ela transmite um desejo de vingança, ela transmite ódio, ela transmite rancor, ela transmite falta de perdão. Mas não é sobre esse 70 vezes 7 pronunciado por Lameque que eu quero ministrar ao teu coração nessa noite. Vamos falar um pouco, sim, de Lameque, mas o foco principal dessa mensagem é o que Jesus nos diz quando ele menciona essa palavra, esta frase 70 vezes 7, onde nós vamos encontrar isso no livro de Mateus, capítulo 18, verso 21 e 22, que Jesus diz assim, dando resposta a uma pergunta do apóstolo Pedro, quando ele diz, Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. E é sobre essa resposta que Jesus dá a Pedro. Quando Pedro lhe pergunta se seu irmão lhe pecar contra ele, lhe ferir, lhe magoar, se ele terá que perdoar 7 vezes.
Aqui Pedro, ele expõe um número, uma quantidade de perdão. Mas Jesus, por sua vez, ele diz: não, Pedro, tu não perdoarás teu irmão apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Na Bíblia expressa 70 vezes 7, como aparece em Mateus 18, 21, 22. Refere-se ao perdão ilimitado e não a um número específico de vezes. Jesus usa a expressão para ensinar que o perdão deve ser abundante e sem restrições, assim como a graça de Deus. Quando Jesus diz para Pedro que ele não deve perdoar apenas 7 vezes 7, mas 70 vezes 7, Jesus também não está propondo um limite sobre perdão. Ele está querendo dizer que o perdão, ele deve ser 70 vezes 7, ele está dizendo que deve ser infinito. Todas as vezes que meu irmão, que uma pessoa pecar contra mim, todas as vezes que uma pessoa me julgar, me condenar, me ferir, me maltratar, eu tenho que perdoar, independente de quantas vezes for. A pergunta de Pedro, o Evangelho de Pedro, de Mateus, Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar um irmão que pecar contra ele, sugerindo o número 7, que na época simbolizava a perfeição ou a completude. Naquela época de Jesus, o número 7 significava a perfeição, a plenitude, mas Jesus ele altera isso. 70 vezes 7, não é um número exato para que possamos perdoar, mas 70 vezes 7, que significa infinitamente você tem que perdoar. Porque Deus, ele nos perdoou infinitamente. Através da morte do seu Filho. A morte de Jesus ao nosso favor foi a demonstração de um perdão infinito, de um perdão incondicional, independentemente de qualquer coisa. Nós devemos perdoar, assim como Deus nos perdoou, enviando seu Filho para morrer em nosso lugar. A resposta de Jesus responde, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7, indicando que o perdão deve ser praticado de forma contínua e sem limite. Jesus deixa bem claro que o perdão ele deve ser contínuo e sem limite. Eu não posso impor limites para perdoar meu irmão, perdoar aquelas pessoas que me jogam pedra, que me ferem. Não, o perdão ele tem que ser ilimitado. Essa resposta não significa que se deve perdoar exatamente 490 vezes, mas sim que o perdão deve ser uma prática constante, sem levar em conta quantas vezes a pessoa errou. O perdão deve ser levado continuamente e sem contar quantas vezes. Independente de como nós fomos feridos, independente de como nós fomos criticados e por quem quer que seja. O perdão, ele deve sempre ser praticado em nossas vidas. O perdão na Bíblia enfatiza que Deus perdoa infinitamente os pecados e, portanto, devemos perdoar uns aos outros da mesma forma. Na Bíblia enfatiza que o perdão de Deus é infinitamente e que Ele perdoa nossos pecados. E, portanto, nós devemos perdoar uns aos outros
infinitamente, da mesma forma como Deus tem nos perdoado. O perdão, ele liberta. O perdão não apenas beneficia quem é perdoado, mas também liberta quem perdoa, removendo o peso da mágoa e os ressentimentos. Queridos, a pessoa que prende outra pessoa por falta de perdão, ele carrega consigo um peso, o peso da mágoa, o peso do rancor, o peso do ódio. E isso, queridos, quando nós prendemos alguém com falta de perdão, isso nos traz um peso, isso nos tira a paz, isso nos tira o sono, isso nos tira a felicidade, a tranquilidade, porque uma pessoa que guarda mágoa, que guarda rancor no coração, não consegue viver em paz. Ele está sempre revoltado, está sempre triste, e todas as vezes que põe os olhos naquela pessoa, ele sente o desejo de mágoa, ele sente o desejo de vingança. Era o mesmo desejo que tinha em Lameque, quando ele diz que ele será vingado 70 vezes 7. Mas Jesus, ele nos libertou naquela cruz desse mal, desse sentimento. Por isso nós temos que perdoar, querido, para que nenhum peso nos acompanhe. Quando você perdoa, você é livre. Ah, pastor, mas muitas vezes a gente pede perdão a uma pessoa, a gente perdoa, mas a pessoa diz que não perdoa, isso é problema dele. O meu problema é perdoar incondicionalmente, como Deus me perdoou. Você já pensou? Se Jesus, na hora da morte ali na cruz, ele não tivesse dito, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem? Ali Jesus estava demonstrando o seu perdão ao nosso favor. E nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Se Jesus não tivesse perdoado, o que seria de mim, o que seria de você? Se nós não tivéssemos o perdão de Deus todos os dias, porque todos os dias, querido, nós cometemos erro, todos os dias nós cometemos pecado, mas Deus nos perdoa. Quando nós chegamos diante dele e dizemos, Senhor, eu me arrependo, me perdoa. Queridos, muitas vezes as pessoas cometem um erro contra nós e reconhecem que errou e chega até nós e diz, olha, eu errei, me perdoe. E qual é a nossa atitude? Não te perdoo. Quando nós fazemos isso, queridos, nós queremos ser melhor do que Deus. Nós estamos querendo ser melhor do que Jesus, que nos perdoou e que nos perdoa continuamente. Queridos, se você está prendendo alguém por falta de perdão, você está tendo a oportunidade de liberar esse perdão, de pedir perdão. Fica livre. Não fica com esse ressentimento no teu espírito, no teu coração, esse sentimento de mágoa. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Ele morreu na cruz para nos libertar, para nos curar desse ressentimento. Perdoar faz. O maior beneficiário do perdão é quem perdoa, queridos. E quando você perdoa, você quebra uma barreira entre você e a pessoa que te feriu. Quando você pede perdão, você quebra uma barreira entre você e a pessoa que você feriu. É para isso que existe perdão. Ah, pastor, quando esse sentimento brotar no meu coração, eu vou perdoar. Querido, você não vai perdoar nunca. Se você estiver esperando para perdoar uma pessoa, se você estiver esperando para pedir perdão, quando isso nascer no teu coração, isso não vai acontecer nunca. Porque perdão não é um sentimento, perdão é decisão. Eu decido perdoar o meu irmão. Eu decido pedir perdão ao meu irmão. Aí sim. Agora, perdoar e pedir perdão não é da boca para fora. É de coração. E você vai ver, quando você perdoar, quando você pedir perdão, você vai ver que a tua vida muda. Porque você fica livre. Você libera uma pessoa, você não vai carregar essa pessoa na tua mente,
Você não vai carregar essa pessoa no teu coração, você vai liberar. E esse sentimento de mágoa, esse sentimento de rancor, vai sair do teu coração. Amém, queridos? O exemplo de Jesus. Jesus demonstrou o perdão máximo ao morrer na cruz pelos pecados da humanidade, mostrando o caminho para o perdão e a reconciliação. Jesus, ele morreu na cruz, demonstrando o perdão máximo ao morrer pelos pecados da humanidade. Jesus morreu, foi pelos meus pecados, foi pelos seus pecados. Ele morreu como um sinal de perdão, ele se entregou à morte, em morte de cruz, em obediência ao Pai. Jesus, ele tinha todos os motivos do mundo para dizer: Pai, eu não vou perdoar. Eles foram injustos comigo. Eles me crucificaram inocente. Não, Jesus não olhou para isso. Não, ele olhou para mim, ele olhou para você e viu que era necessário ele fazer aquilo para que eu e você seguisse seu exemplo. Não de morrer na cruz, mas de perdoar, assim como ele perdoou, de amar ao nosso próximo, assim como ele nos amou. Queridos, amar ao pai, amar a mãe, amar um irmão, amar um parente é fácil, porque é família, é sangue. Mas amar uma pessoa que nos maltrata, uma pessoa que vive nos maltratando, que vive nos magoando, que vive jogando pedra em nós, é difícil, mas esse é o principal. Que você tem que perdoar. Não estou dizendo que você não tem que perdoar teu irmão, nós temos que perdoar a todos. Eu sei que perdoar quem joga pedra em nós é difícil, mas Jesus, ele nos perdoou. Jesus perdoou todos aqueles que o maltrataram, que o crucificaram. E nós devemos seguir esse exemplo, perdoar como Jesus perdoou, amar como Jesus amou. Se você não consegue isso, ora, pede ao Espírito Santo que te dê força, que te leve, que te ensine a perdoar como Jesus perdoou, que te ensine a amar como Jesus amou, e você vai ver como a tua vida vai mudar. Se você está prendendo alguém por falta de perdão, pede perdão, perdoa. Em Mateus 5, 23 a 26, fala algo sobre a oferta e nos mostra o quanto o perdão é sério, o quanto o perdão é necessário na vida de uma pessoa. Vejam o que diz aqui no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 23 a 26, olha o que diz. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixai ali diante do altar a tua oferta, então vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao ministro e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não perdoar o teu irmão, enquanto não quitar a tua dívida. Queridos, isso é sério. O perdão é algo sério. É tão sério que Jesus, ele não recebe a tua oferta quando você vai entregar, sabendo que tem alguém que tem algo contra ti. A tua oferta não é recebida por Jesus, não é aceita por Jesus quando você tem mágoa no teu coração.
É o que está escrito aqui, não é o pastor que está dizendo. É o que eu ensino na igreja que eu pastoreio. Essa mensagem eu preguei lá. E hoje eu estou trazendo para você. Talvez você nunca ouviu falar sobre a seriedade do perdão. O quanto o perdão pode nos ajudar e o quanto a falta de perdão pode nos prejudicar. Sem perdão ninguém verá a glória de Deus. Não, queridos. Sem perdão não há salvação para quem não perdoa. Jesus, ele pagou um preço muito caro por causa dos meus pecados. Por causa dos seus pecados, ele demonstra o seu amor por toda a humanidade. A maior demonstração de amor estava lá na cruz. Perdoar é necessário, incondicionalmente, independente de quem seja, independente se a pessoa que você perdoa vai receber o perdão ou vai te perdoar quando você pedir perdão. A minha obrigação, a sua obrigação, independente da atitude da pessoa que vai receber o perdão, que vai receber o pedido de perdão, é incondicional. Eu perdoo de coração. E Deus me perdoa. É o que está escrito na oração do Pai Nosso, no versículo 14 e 15. Se perdoar aqueles que te ofenderem, o Pai Celestial te perdoará. Porém, se não perdoares aqueles que te ofenderem, o Pai Celestial não te perdoará. E sem perdão não terá vida eterna. Aleluia! Eu concluo essa mensagem dizendo, em resumo, 70 vezes 7 na Bíblia é uma metáfora para o perdão abundante e sem limite, encorajando a mim e a você a praticar o perdão como um estilo de vida. Que o perdão seja um estilo de vida na minha e na sua vida. Que eu e você venhamos a praticar o perdão todos os dias, a todos os momentos que alguém nos magoar, que alguém nos ferir. Não guarde rancor, não guarde ódio, mas libera perdão e peça perdão. E você será feliz aqui na terra enquanto viver, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero mais uma vez estar orando, pedindo ao Espírito Santo que Ele ministre no teu coração a respeito dessas palavras que você ouviu através da minha boca, mas que com certeza veio do trono de Deus. Pai amado, Pai querido, a Tua palavra ela foi lida, a Tua palavra ela foi ministrada. E que Teu Espírito Santo nos ensine a perdoar como Jesus perdoou. Que Teu Espírito Santo nos ensine a amar como Jesus amou. E que nenhum de nós venha ter a mesma atitude de Lameque, desejo de vingança, ódio, rancor. Mas que a partir de hoje nós venhamos a ter essa prática contínua do perdão em nossas vidas. E que nós possamos verdadeiramente seguir o exemplo de Jesus, perdoando como Jesus perdoou e amando como Jesus amou, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, eu sou o pastor Edson Magalhães, sou casado com a pastora Elisa Magalhães. Nós somos pastores da Igreja Batista Ágape, aqui na cidade de Mossoró, na rua Monsenhor Júlio Bezerra, número 44, no Abolição 2. Se você reside aqui em Mossoró e mora ali na região do Abolição 2 e tenha nos acompanhado pela internet e deseja conhecer o nosso trabalho e deseja nos fazer uma visita, nossos dias de culto é nas quarta-feiras, às 19h30, com o estudo da palavra, e aos domingos, às 18 horas, com culto de louvor e adoração a Deus, em agradecimento
por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Você será muito bem-vindo, a sua presença será de muita bênção para nossas vidas e com certeza você sairá dali abençoado em nome de Jesus. Mas se você que tem nos acompanhado pela internet mora em uma outra cidade, em uma outra localidade, entendeu essa palavra e deseja aprender mais sobre o perdão, procura uma igreja próxima à sua casa e procura a liderança daquela igreja e expõe o teu desejo de aprender mais sobre a verdadeira essência do perdão. E você com certeza será orientado pela liderança espiritual daquela igreja em nome de Jesus. Mas procure uma igreja séria, uma igreja que verdadeiramente pregue a palavra genuína. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e até o próximo programa, Firmados em Cristo, em nome de Jesus.